Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando o Vlog, onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 64, Livre-Arbítrio e Realidades Paralelas. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá e volta para cá, porque hoje o papo está bem grande, não sei nem se vai caber em 20 minutos, vamos lá. Primeira coisa de tudo, assim, que é bom passar, zetas reticulianos, né? As pessoas confundem muito zetas com grays, e com uma certa razão, porque os zetas, o Zeta Reticuli foi um planeta, né? um local onde foi invadido, vamos dizer assim, por grays, que se juntaram lá para fazer suas escolhas, né? Tomar suas próximas decisões, né? Mas Zeta tinha uma população local, né? Então, nós não podemos chamar todos os zeta reticulianos que nós vemos como por grays, assim, porque não é isso que acontece, tá certo? Essa foi a segunda sessão do Renan no projeto, tá? Só para registrar. Agora vamos então entrar nos temas, nas cerejas do bolo aqui, né? Essa sessão ela está muito relacionada com as últimas que foram pro ar, né? Vamos analisar o seguinte: foi falado novamente do conjunto de possibilidades monádicas, né? O conjunto de possibilidades monádicas, para vocês entenderem, foi falado também no episódio 63, episódio passado do Michel, do Alexandre Michel. E o que é esse conjunto de possibilidades monádicas em uma frase? Ele é o espectro de manifestações coletivas de realidades em um mesmo plano, tá certo? Ou seja, é o que a gente chama de livre-arbítrio, só que olhando assim numa manifestação coletiva dele, porque o livre-arbítrio de um interfere no do outro e por aí vai. Quando você vê a matemática geométrica disso, né? A estatística e probabilística dá a realidade de um plano, certo? Então, quando ele mostra para o Renan, dentro da sala branca, vários monitores, né, com 6 realidades possíveis, ele estava mostrando as possibilidades monádicas deste plano, ou seja, por onde as nossas ações poderiam levar a gente, né? Então, é realidade paralela no sentido local, não é no sentido vizinho, numa realidade onde você de repente não está manifestado, que também existe, né? Mas nós estamos falando de realidade de possibilidades monádicas locais. E aí, né? Por exemplo, o Michel se viu mulher, né? Ele viu uma dessas possibilidades locais, certo? Digamos assim, que no fim ele manifestou diferente. Uma realidade que não se manifestou é a leitura que o Zeta fez. Quando ele mostrou as seis realidades, ele fez então uma leitura coletiva de 6 probabilidades diferentes, né? É como se ele tivesse observado o Michel, mulher, mas num nível exponencial, vamos dizer assim, de todo o planeta, né? Só que ele analisou no sentido de um ponto para frente, ou seja, de um ponto onde estamos para as decisões que tomaremos, 6 realidades distintas que poderiam ser feitas, né? Então, dependendo do ponto onde você analisa, você muda toda a questão de observar a realidade paralela, né? Como vocês puderam observar aqui, né? Principalmente coletivamente falando, né? Seguindo aqui, livre-arbítrio e zona de conforto. Essa é uma coisa louca, né? Porque as pessoas sempre comentam assim: peraí, mas vocês não disseram que o livre-arbítrio é uma mentira? Então, veja bem, a percepção que a Natália teve no momento em que a Serquete explicou para ela que tudo é programado é de que, de fato, você não está necessariamente escolhendo, né? Você está co-criando dentro das possibilidades que você tem. Porque o que a gente entende de escolha e criação é programado, vamos dizer assim. É um caminho traçado. Exatamente o que o Michel viu quando ele se viu mulher. O fato daquilo estar traçado não significa que não exista, que não se manifeste, que não seja necessário que se manifeste em algum momento, né? Mas é criado. E o que nós fazemos é surfar por essas criações, ou seja, se é criado, vamos entender assim, aquilo foi programado, aquilo foi pré-estabelecido, aquilo foi determinado.
Então, o que a Natália viu no episódio 13, né? 13 ou 14 da Serquete, é que tudo estava determinado, mas determinado no sentido assim de programado. Nós íamos escolhendo a programação que a gente queria, conforme a gente vive. Só que essa programação é tão infinita, é tão complexa, é tão gigante, né, que a gente não entende, porque a gente não pode confundir, novamente eu falo isso, programação com automação. Não é isso. Você surfa entre aquilo que foi programado. E a programação ela é micro, então ela é gigantesca, ela é customizável demais, né? E você surfa por ela e aí você manifesta aquilo que você no momento precisa, vamos dizer assim, tá? Então, quando ele fala de livre-arbítrio é exatamente, livre-arbítrio tem tudo a ver com o conjunto de possibilidades monádicas, porque o livre-arbítrio é o conjunto de possibilidades, só que no nível individual, né? E quando você vê esse nível individual várias vezes, você então exponencia isso para uma realidade de um plano, né? Local, né? Então, na visão do Zeta, a visão dele é que nosso uso do livre-arbítrio é pouco eficiente, porque nós focamos em processos que não nos acrescentam, né? Porque nós focamos em necessidades falsas. Esse é o ponto de vista que ele tem, que talvez vocês vão ver em algumas consciências dizendo diferente disso, como o Biondroid e tal. Isso varia mesmo do nível de consciência que cada consciência tem, né? E a vontade que ela tem de se manifestar em uma vibração específica, ou seja, a mensagem que ela quer passar para que pessoas entendam da maneira como elas querem que entendam, entendeu? Então, essa forma de dizer isso é muito mais eficaz, vamos dizer assim, para algumas pessoas do que você dizer lá para o Biondroid, né, ou qualquer outra consciência que vai falar assim, tudo bem que as pessoas foquem em necessidades falsas porque é o que elas precisam naquele momento, elas estão aprendendo com aquilo, mas talvez não no agora, no pós, elas vão olhar para o que elas fizeram e falar, foquei em uns negócios errados, né? Ou em coisas menos eficazes, né? Entende? Então, para algumas consciências, o fato de você focar em algumas necessidades falsas é válido. O próprio Zeta pode achar isso, mas o que ele quis passar na mensagem era algo mais radical, algo mais... Prestem atenção no que vocês estão fazendo para conduzir suas vidas agora. Entendem? Essa é o papo. Fim da zona de conforto. Aqui entra a parte onde o Zeta fala sobre a metodologia de transferência de conhecimento. E isso é muito louco porque eu não lembrava que isso tinha sido falado no momento em que eu comecei a editar a sessão, né? Você vê como que as coisas são realmente coordenadas no nível astral, né? Nós estamos, de certa forma, já desenvolvendo essa metodologia. Ela tem chegado lentamente, paulatinamente, aqui dentro dos nossos processos, das últimas sessões, e nós estamos, então, incrementando isso e analisando isso mais profundamente. Então foi uma grata surpresa ver que isso foi comentado nessa sessão, né? Basicamente, essa metodologia é uma forma de você conseguir acessar seus corpos mais coletivos. Quando eu falo corpos coletivos, eu também estou me referindo às suas versões superiores, né? Seu eu superior, a outras raças que você possui. Detalhe, eu disse outras, né? E é isso que nós vamos começar a entender no PCE. E ele diz, né? Vocês vão entender mônada de um jeito totalmente diferente no futuro. Lembra que isso aqui foi uma sessão de abril de 2020, então nós já estamos compreendendo muita coisa de forma diferente do que nós compreendíamos em abril de 2020. E de fato tem ocorrido tudo o que eles passaram mesmo, né? Então essas metodologias elas estão vindo. E a ideia do PCE é um dia isso tem que vir a público. Isso está acontecendo na maneira como vocês estão recebendo as mensagens, mas se isso não for compilado, codificado e mostrado para vocês de uma forma mais escancarada, assim como ele fez aqui, quando ele fala assim, vocês focam em necessidades falsas, né? Ele está então saindo de uma neutralidade, escolhendo um lado e falando, olha aqui, né? Entenderam? Ele está sabendo a hora de agir com a informação que ele tem, com a neutralidade que ele tem, né? Ele está selecionando a forma que ele quer direcionar a energia dele.
E nós vamos passar isso para vocês no momento oportuno, quando nós tivermos mais informações, etc. Não se preocupem. A ascensão, aqui ele fala sobre a ascensão, sobre várias formas disso acontecer, inclusive, né, em diferentes níveis, porque não é um bloco só. Você tem microascensões, né? Por exemplo, você pode classificar a ascensão, uma das formas de ascensão ou um despertar que você tem, quando você descobre que não é linear, é multidimensional a existência. É um despertar, é uma ascensão, tá certo? Outra ascensão é quando você descobre que você não tem só uma raça cósmica, né? Ou que você não tem só um eu superior, tá certo? E assim vai. Então, são pequenas ascensões, níveis de ascensões. É isso que ele quer dizer. E ele também diz que a ascensão também não se importa muito com a biologia, porque muitos processos, como nós vimos aqui, às vezes nós focamos em falsas necessidades. E o que acontece? Você precisa vivenciar aquilo, porque você está vibrando aquilo. Quando você desencarna, você vai olhar para o seu processo, você vai depurar o seu processo, você vai falar, agora eu estou entendendo. Quando é que você vai então ascensionar? Quando você entendeu. Certo? Então esse é o conceito. Muitas coisas estão programadas para acontecerem, né? Ou não foram programadas para acontecerem em vida, então vão acontecer então lá, do lado de lá. Então por isso que não se importa muito com o estado que você está de vida, vamos dizer assim. O que mais foi falado? De desenvolvimento planetário, ou seja, a ascensão contribui com o desenvolvimento planetário. Como? Basicamente falando, ela é individual, então cada um tem que fazer a sua parte. Mas, quando a gente observa o resultado que isso dá para a Terra, basicamente falando, a Terra passa então a conseguir acessar outras informações de corpos celestes, de estrelas, de planetas e tal. Em breve a gente vai soltar um vídeo que vai falar mais sobre isso, mas os planetas, eles se comunicam, né? Vocês se lembram da questão do flash, do flash não, do pulso, né? O pulso é assim, isso vem do Sol, né? E a Terra passa a entender aquilo, a acessar aquilo. É exatamente sobre isso o lance da ascensão. Significa que a Terra, em um momento, por conta do nosso esforço aqui, nós passaremos, então, a Terra passará então a trocar figurinhas, trocar informações que serão úteis para a nova forma de raça que vai vir, né? E para a sutilização energética ou densificação em alguns pontos energéticos da Terra, ou seja, da mudança física, fisiológica, etérica, atômica, certo? Estrutural que a Terra terá. É disso que se trata, essa transformação, essa troca que ela tem com outros corpos celestes, tá certo? Então, isso vai facilitar a adequação da nova raça humana, a sexta raça, né? E aí, ele fala de uma coisa legal, ele fala sobre dimensão, né? Ele fala o seguinte, que o conceito será transcendido porque há estruturas que não se expressam em planos, né? E aí vocês vão lembrar da sessão 35, vou deixar aqui no card, dos arcturianos, né? Falando sobre como funcionam as manifestações das dimensões dos planos, enfim, da teoria das cordas e tudo, né? E também da Nicole, vou deixar aqui no card na descrição, quando ela fala da 1D e da 2D, que basicamente são locais não dimensionáveis, que geram nuvens de dados, de informações, vamos dizer assim, átomos, que vão compor, quando se juntarem, um terceiro local que seria um planeta, uma dimensão, enfim, qualquer outra, uma galáxia, etc. Então, sobre isso, ele quer dizer assim, que existem coisas que geram o que nós conhecemos por planos, por dimensões, por faixas, que não se manifestam nessas faixas, mas compõem as faixas. Então, para a gente entender dimensão, vai ser meio confuso se a gente não entender que é uma parte que monta uma dimensão, ou seja, um átomo A que monta uma dimensão, né, uma estrutura A que monta uma dimensão, também montará uma dimensão, vamos dizer assim, em um outro lugar. Então, assim,
a dimensão em que se pluga no que a constrói como estrutura. Então você não vai conseguir ter uma questão muito linear do que é dimensão, porque elas são emaranhadas, porque elas são compostas pelas mesmas coisas no universo, porque tudo no universo é reciclado. E aí ele fala disso. Ele explica que, né, quando ele fala sobre que as coisas se expressam em planos e que se repetem, por que elas se repetem? Porque no universo, quando uma coisa dá certo, quando uma coisa funciona muito bem, ela é replicada. Ela é estendida para outros planos com mudanças relativas, mas funcionou, então acontece novamente. É por isso que nós temos outras raças adâmicas, ou seja, humanas, né? Adâmicas não é bem o termo, humanas, né? Outras raças humanas, em outros planos, né? Como Lira, né? E assim, Aldebaran, né? E assim vai, né? Tem tantas outras, sírios, né? Um monte de raça humana por aí. Assim como você vai ter felinos também em vários locais, né? E é por isso que é muito complicado você chegar e cravar, né? Que, então um felino é de Sírios, né? Porque não é assim que funciona, ele pode ser de Lira. Existem felinos aqui no nosso próprio sistema solar, que nasceram em luas, né? De Júpiter, por exemplo. Então, você não consegue cravar, não é muito correto, não é muito coerente você cravar por local, entende? Por isso que eles também não se importam muito com o local onde eles estão, para não transmitir isso e tal. É super irrelevante, vamos dizer assim, né? E aí, que mais? Ele fala sobre geração de realidades paralelas monádicas. Isso aqui tem a ver com o episódio 63, né? Que nós geramos novos seres. Ou seja, isso aqui é a roda de Sansara que eu expliquei, né? Muitas vezes nossos processos eles vão ficando tão complexos que nós sentimos, a mônada sente a necessidade de aprofundar ele. Então ela gera um outro ser que vai aprofundar aquilo. Muitas vezes com uma parte do nosso sistema base de ego ou de personalidade, né, faz parte do molde do novo você que irá experienciar aquilo, né? É o que a gente entenderia por encarnação espírita, vamos dizer assim, linear. Mas acontece que é uma outra parte de você, não é você que está indo lá fazer exatamente. É uma outra parte de você. Então, ao mesmo tempo, é você e também não é você, né? Por isso que é difícil de explicar isso. Mas precisa ser, vamos dizer assim, purgado, precisa ser explicado, precisa satisfazer a condição de conhecimento, né? E é exatamente o que acontece com o processo do Michel quando ele se viu mulher. Muito provavelmente a mônada dele pode ou não querer experienciar aquela realidade não manifestada, que foi determinada. Então essas realidades que não são concretizadas, elas podem requerer então uma nova experiência mais aprofundada, mesmo que você solucione isso agora, né? Você tem um problema, você soluciona esse problema, mas você ainda assim a sua mônada pode querer ver uma alternativa para esse problema que você solucionou. Então, é isso que é a roda de Sansara, é a sua mônada criando processos e criando processos e criando processos. Ninguém está preso aqui, porque você não fica aqui. Uma parte de você fica aqui, mas você vai continuar a sua evolução, a sua expansão, tá certo? Isso é a ressignificação da roda de Sansara. Aí ele passa por um conceito interessantíssimo, que é o último conceito de hoje, que está dando 20 minutos. O conceito matemático de mônada. Existem padrões de informação necessários para determinado nível de estrutura de matriz monádica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, por exemplo, você agora não tem nível de informação para acessar estruturas monádicas acima de você. Por isso que você não conversa muito com o seu eu superior, certo? Ele acessa você, porque ele tem um padrão de informação necessário para atingir a matriz monádica abaixo dele, tá certo? E esse padrão, quando estes níveis são atingidos, o quanto energético liberado pela soma das experiências de cada unidade de consciência, ou seja, fractais, eleva o nível da mônada, ou seja, o resultado daquilo que é feito gera então experiência para todos que fazem parte da mônada, né? E eleva o nível dela. Então,
E a partir disso, né, faz com que ela tenha condições de acessar outro padrão de necessidades. É por isso que a nossa necessidade que acontece aqui, enquanto encarnações, né, ela vai ser uma hora suprida e a nossa mônada, então, vai gerar um outro processo para a gente fazer, que não é mais encarnar, entenderam? Que é mais um aspecto de gerenciamento, né, do plano que nós estamos fazendo e assim por diante, porque cria-se novas necessidades de aprendizado, certo? E é isso aí. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Falou, deu tempo, hein? Olha lá, hein? Tchau, tchau.